Bom dia pessoal, mais uma aula. Vamos botar aqui a japamala, né? Tula-se, ele protege contra as influências sinistras, né? Olha a camisa aqui que eu tô, olha aqui que linda, olha. Alguém conhece esse mantra aqui? Então vamos botar essa camisa também que vai proteger. Hoje o assunto vai ser muito bacana. Nós vamos falar um pouco da metafísica, da alma, numa linguagem bem simples, né? Nada técnico, certo? Aqui, ó, temos o Om também, o Om na frente, o mantra Hare Krishna por trás, o colar de Tulasi para proteger, né? Tulasi, para quem não sabe, é uma planta sagrada e Deus, né? Dentro das particularidades dele, ele aprecia muito quando a gente oferece uma folhinha de Tulasi na comida, né? Porque Tulasi, ela representa a árvore do serviço devocional. Por isso que nos templos eles cultivam Tulasi, né? Ela é o termômetro da energia de amor que está ali dentro. Quanto mais amor tiver, os devotos no templo, ou você na sua casa, se você também tiver se você cuida de uma plantinha de Tulasi, né, que tem essas contas aqui, tem contas mais finas, mais grossas, aí se a Tulasi tiver, né, em ressonância com a sua energia de amor na sua casa, ela vai ficar bem forte. No templo, né, se a plantinha de Tulasi estiver fraquinha num templo, então lá não está tendo essa energia da devoção. Essa é a qualidade de Tulasi, por isso que as pessoas cultivam, né, as plantinhas de Tulasi, tem todo um ritual, tem mantras para essa árvorezinha que representa o termômetro da Bhakti Yoga, do amor a Deus que está sendo emanado no lugar que ela está situada. E aí tem pessoas que cultivam em casa também, e aí de acordo com a energia de amor a Deus, essa plantinha vai estar aí forte ou fraquinha. Se você bota a Tulasi no lugar, num ambiente que tem muita energia negativa, ela pode até morrer. Então o Krishna, Deus, ele gosta muito dessa planta, e quando a gente oferece a folhinha dela na comida, ele fica, a praçada, né, que é o alimento oferecido a Deus, fica mais poderoso. Assim também a Tulasi, né, o caule dela é usado para a gente cantar Japamala. Então é muito importante essa planta, é por isso que a gente vê os devotos cantando, né, em volta de uma planta no templo. A gente pensa que é tudo maluco, mas tem um porquê por trás. Quem quiser saber mais, estuda sobre Tulasi Devi, compra o seu colar de Tulasi, coloca no pescoço, tá? Mas aí quem come carne, quem está muito no modo da ignorância, não deve usar Tulasi. Usa Tulasi se você está no propósito espiritual, ok? Com alimentação, de praçada, tá? Senão pode dar um efeito contrário aí na história. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Haribo, 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 vamos lá para o Bhagavad Gita, vamos lá para o Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar, né, aqui no Bhagavad Gita, a parte 2 desse verso 7 do capítulo 15. Então na parte 1 eu só peguei e fiquei falando em cima do verso. E agora nós vamos falar sobre o significado de Srila Prabhupada, né, vamos... falando o significado e comentando em cima desse significado para dar uma abertura de consciência para vocês, tá? Então, parte 2 do verso 7, capítulo 15. Esse verso diz: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Então, o significado de Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada aqui. Neste verso, descreve-se com clareza e a identidade do ser vivo, que é eternamente parte fragmentária do Senhor Supremo. Tá? Então foi como a gente falou assim, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Essa pergunta precisa ser respondida. Quem é a pessoa mais adequada para nos responder esse assunto? O próprio Deus. De modo que Deus aqui, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, está respondendo: você é uma parte fragmentária eterna minha. Você é uma parte integrante minha. É isso que Deus está falando. De modo que você tem que, né, sair do falso ego, onde você quer ser Deus, onde você quer ter uma identidade própria, né? Sou brasileiro, sou o Bhakta alemão, sou Hare Krishna, sou um engenheiro ou um médico, sou branco, sou negro. Assim, essas falsas identificações. Na verdade, você sempre é uma parte integrante de Deus. É isso que você é. Não há um rótulo. Você é uma energia que emana da energia suprema. É uma centelha divina, que no momento está usando, né, um invólucro carnal que tem várias designações dentro daquilo que sua mente percebe como uma realidade de interação nesse mundo. Mas você não é nada disso, você não é nada disso, certo? Na vida passada, quando você teve outro instrumento físico, você era Maria, morava lá em outro lugar, certo? Tinha outra profissão, outros gostos, outros prazeres, e agora nessa vida você veio diferenciado para trazendo os aprendizados da vida passada para chegar nessa vida onde você vai continuar o seu caminho, e nessa vida você tem que perguntar. A primeira coisa que você tem que saber é quem sou eu. Não há possibilidade de ter um avanço espiritual nesse mundo se você não começa pela base certa daquilo que você é. Se você está se julgando que é o falso ego, dentro desses termos de designação material, então sua jornada espiritual é basicamente impossível. Você pode ter uma religião, pode ter conhecimento espiritual, filosofia, ciência, né? Bom coração, mas isso aí não adianta nada se você não entender quem você é de fato. E aí Krishna está explicando aqui que você é uma eterna parte integrante de Krishna. Krishna é a causa de todas as causas. Ele é Deus, ele é a fonte. Ele é o todo.
certo? E você é uma parte dele. É uma parte separada, você não é... Chaitanya Mahaprabhu explicava muito a existência de Deus, falando assim, Deus é Chincha, Chincha, Beda, Beda, Tattva. Deus é igual a tudo e diferente de tudo. Então, como você é uma expansão, uma parte integrante de Deus, naturalmente, você é igual a Deus em qualidade espiritual, mas é diferente porque você não é o todo, na quantidade espiritual. Deus é todo mundo, e todo mundo é Deus nessa integração, mas é algo assim, dentro do plano absoluto, você entender que Deus tem capacidade de se expandir na sua energia, que é você. Deus pode se particularizar, vamos dizer assim, em várias almas, em vários espíritos, e parecer que nós somos diferentes dele nesse sentido da mente, né? Da compreensão relativa. Mas quando você tiver seu corpo espiritual e estiver se relacionando com Deus lá no mundo espiritual, você vai sentir essa interação de ser igual a Deus e diferente de Deus. E o que vai estar imperando no mundo espiritual é exatamente essa energia de amor supremo. Essa energia de amor supremo é que liga todas as almas a Deus de um modo tal que você vai estar lá com Krishna, lá no mundo espiritual, e você nem vai saber que Deus é Deus. Porque a interação do amor com Deus é maior do que o próprio Deus. Nesse sentido, né? Que tudo se torna integrado nessa energia amorosa. E aí, nessa integração, há os diversos humores lá do mundo espiritual. Tá? Então, você tem que ouvir de novo tudo isso aqui que eu falei para você pegar, meditar sobre isso. Que agora mesmo, você nesse corpo material, você é um Deus em potencial como parte de Krishna. E como um Deus, você é um criador do seu próprio universo. Deus te dá essa possibilidade de você existir como um Deus separado dele, mas que você deve co-criar a sua existência com a existência do todo. Assim como células, né, dentro desse corpo físico aqui, ela está integrada com o todo do corpo, o que o corpo representa, mas ela tem uma função especial, né, particular dentro desse corpo, e ela deve estar agindo integrada com esse corpo dentro daquilo que é a sua função. E cada espírito nesse mundo, ele faz a função do serviço devocional amoroso a Deus, dentro do todo, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Quando você está situado nessa posição de serviço eterno amoroso de Deus, dessa consciência de ser uma parte dele, então você está situado em sua posição real, e daí você passa a ter sentido, né? O seu existir, o seu ser, a sua consciência passa a ter percepção expansiva e verdadeira, e você também passa a ser um fenômeno de bem-aventurança onde você estiver. Se você estiver nessa consciência mergulhada na consciência suprema. Por isso que a gente canta Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Vasudeva é essa consciência suprema que habita no coração de todo mundo e interage com as consciências individuais que são partes dele. Então, quando a gente, né, vai, às vezes eu vou falar aqui um texto, eu Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Para quê? Para que a minha consciência receba a inspiração, a realidade do divino que está em tudo e em todos. Então, nesse sentido, somos deuses potencializados pelo Ser Supremo, o Senhor Krishna, para estar trazendo aqui o significado de tudo isso que está sendo falado e que vai ser falado, tá? Então, aqui Prabhupada está falando, descreve-se com clareza. Está muito claro que Deus está falando aqui, né, nesse verso, que é muito importante. Quem sou eu? Está aqui. Então está muito claro isso, né?
Krishna falando, né? As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Talvez esse seja o conhecimento mais importante que você esteja recebendo, se você ainda não entrou em contato com o Bhagavad Gita. Porque é a partir desse conhecimento que você realmente vai caminhar na direção correta, que é o despertar do amor a Deus e se qualificar espiritualmente para que após a morte, você estando nesse serviço devocional, nessa rendição aos pés de lótus de Deus, você possa se libertar completamente desse ciclo, né, de reencarnação, de nascimentos e mortes e voltar para o mundo espiritual. É isso que Krishna quer. Então você atingiu essa forma humana e agora o que você vai fazer com essa forma que Deus te deu? Vai jogar fora? Vai viver uma vida superficial, uma vida cheia de sonhos materiais, buscando, né, através da vaidade, da luxúria, da ambição, desfrutar desse mundo, que é um mundo temporário. É um mundo temporário. Esse universo todo também, né, onde estão situados esses planetas, tudo, o universo também é temporário. Esse planeta que a gente vive é temporário. Tudo nasce, tem um tempo de vida e morre. E você também está nesse processo já de perder esse corpo. Então, se você tem algum tempo ainda nesse planeta, tem alguma consciência, faça imediatamente a sua reforma íntima e tenha uma disciplina diária usando conscientemente essa forma humana para atingir o objetivo aqui de Krishna, como ele nos explica no Bhagavad Gita. Agindo, sentindo, pensando, intuindo, né, espiritualizando a sua vida dentro desse que é o propósito superior. Ok? Então isso aí está sendo avisado, né? A gente que já pratica isso todos os dias, que canta o santo nome, que tem esse coração com sentimento devocional em relação a Deus, que segue uma vida tranquila nesse mundo, apesar de todo o caos, a gente tem que fazer esse serviço de passar essa mensagem para as pessoas que eventualmente Krishna vai colocar aqui para ouvir essa palestra. Então você faz o seu serviço e deixa que Deus leve o seu serviço para as pessoas que estão vibrando de tal maneira que Krishna no coração delas coloca elas aqui nessa aula para ouvir o que está sendo falado. E o que está sendo falado aqui não é por ninguém demais, mas eu represento uma voz divina, já que se você fala o Bhagavad Gita, e principalmente quando você narra o significado de um devoto puro, então isso é muita potência espiritual. Qualquer pessoa com um pouquinho de sensibilidade vai imediatamente adotar o processo de desenvolvimento, né, da evolução da consciência, da limpeza da mente, do aprimoramento do discernimento, da inteligência, e vai atingir aquilo que se chama a situação confortável espiritual enquanto aqui presente nesse veículo, né, de carne denso de terceira dimensão, que só é um benefício para o espírito quando ele está sintonizado com a realidade espiritual. Por isso você tem que saber quem eu sou. Depois você tem que perguntar quem é Deus? Qual a minha relação com Deus? Como que eu faço essa relação aflorar? E o Bhagavad Gita, Krishna está explicando tudo. Quem é melhor que Deus para explicar tudo isso? Certo? Então, Prabhupada ele continua falando, ninguém deve ficar pensando que ele, né, o espírito, a entidade viva, assume individualidade em sua vida condicionada e em seu estado liberado se torna uno com o Senhor Supremo. Geralmente as pessoas têm essa má interpretação, né? Pensa que aqui nesse mundo material você se tornou um indivíduo ou se personificou em algo que tem designações e que após a liberação dessa carne, né, você vai se fundir em Deus e vai se tornar Deus. Não é assim. A sua individualidade, ela permanece eterna como parte integrante de Deus.
Então tem muitas filosofias aí, certas religiões, né, principalmente as orientais, que tem muita essa inclusão, né, das pessoas pensarem que a libertação da vida material significa uma fusão na vida divina. Não há isso. Você sempre é o que você é. Agora você está se identificando com esse corpo. Por isso que chama o espírito da energia marginal, Tatasta Shakti. Tatasta significa que você está à margem. Você pode estar aqui nesse mundo material, igual você está aqui agora, ouvindo, né, usando o seu instrumento físico para ouvir essa aula, e seguindo a disciplina, você se liberta desse corpo e vai ter um corpo espiritual lá no mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, em Krishna Loka, que é o planeta de Krishna, ou em algum planeta espiritual ao redor, né, do local onde o próprio Deus gera essa potência interna para criar seus passatempos. Então, depois da morte, você pode, em corpo espiritual, participar dos passatempos de Deus lá no mundo espiritual, ou você pode estar aqui em ilusão, participando dos passatempos do falso ego. Aí você se torna um servo de Maya, da energia ilusória, e ela vai te enrolando, vai te enganando, você morre em completa ignorância e tem que vir para outro corpo, até que chega um devoto e te passa o conhecimento do Bhagavad Gita, ou você lê o Bhagavad Gita, ou você tem um insight nessa vida, porque você já vem trabalhando isso em outras vidas, e daí você, através do seu discernimento, da sua inteligência, você toma a atitude de não querer mais viver nesse teatro material, e começa a fazer as práticas espirituais, o sadhana, e aí Krishna no seu coração, na forma de Vishnu, ele vai observando o seu movimento em direção a ele, de forma sincera e honesta, e ele começa a atuar, isso se chama misericórdia, a graça de Deus atua na sua vida, e finalmente você, após a morte desse corpo físico, como você viveu em sintonia com Deus a vida toda, se rendeu a ele, aos pés de lótus dele, naturalmente você vai para o local da sua vibração na hora da morte. Se você abandonar o corpo pensando em Krishna, você vai para Krishna Loka. Se você abandona o corpo pensando em alguma expansão de Deus, na qual você tem mais afinidade até do que Krishna, então você vai para o mundo relativo a essa expansão de Deus, né? Tem gente que adora Nrsimhadeva, assim, vai para o planeta de Nrsimhadeva. Essas expansões de Krishna são eternas também. Tá? Então é isso que Srila Prabhupada está falando aqui. Não fique pensando que você assume uma individualidade e que depois da morte não tem essa individualidade. Porque nesse conceito falso, você está pensando que sua individualidade é material, porque você está se identificando com esse corpo. E na aula passada nós falamos, esse corpo é uma matéria morta. O corpo só parece que é vivo, né? Eu estou me mexendo aqui porque tem um espírito dentro, e esse espírito é um indivíduo. Mas ele simplesmente está se refletindo de uma forma pervertida nessa identificação com o corpo material. O que você é sempre, uma parte integrante de Krishna, seja aqui na ilusão desse corpo material, ou seja no corpo espiritual, lá no mundo espiritual. A ideia é que nessa forma humana, você usando a sua inteligência e se associando com devotos que já estão vivendo em Krishna, é que você lembre o tempo todo que você é. A ilusão é exatamente isso, é você se identificar com a sua personalidade, com a sua máscara, né? Persona quer dizer máscara em grego. Então você esqueceu sua face original e você está vivendo com uma máscara que é uma ilusão. Você tem que tirar essa máscara, né? Kali Yuga significa a era da hipocrisia e da desavença. O que é hipocrisia? Você vestir uma máscara para cada situação na sua vida, para cada pessoa você tem uma máscara, para cada emoção você tem uma máscara. Então você tem que tirar essa máscara e se situar na sua posição espiritual. Certo?
Esse é o nosso sacrifício, essa é a prática espiritual. E isso é maravilhoso, quando você entende que você nunca foi isso tudo que você achava que era. Que você entende que você é um co-criador perfeito de Deus aonde você estiver. Tudo que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua. De modo que o devoto ele nunca se lamenta, porque ele entende quem ele é, ele sabe do poder dele, ele sabe que ele não vai se deixar ser programado por energias das trevas que querem roubar o poder espiritual dele. Você é um Cristo, uma pessoa ungida por Deus. Então, se torne, viva como um Cristo, tenha autoridade sobre sua vida, responsabilidade. Certo? Crie um mundo, co-crie com Deus um mundo onde você vai poder sentar todos os dias, cantar o santo nome, ler o Bhagavad Gita, ouvir uma aula, meditar em Deus, entrar em gratidão no coração, em oração constante, em lembrança divina o tempo todo. Onde você vai ter esse conceito interno de que eu sou um devoto puro de Krishna. E eu preciso só agora limpar essa sujeira, tirar essas máscaras e me situar na minha posição. Porque você sempre é o que você é. Você não precisa ser um espírito. Você não precisa ser um devoto puro. Você já é um espírito e um devoto puro. Você só tem que tirar a falsidade que você foi programado para acreditar. Tá? Prabhupada continua. Ele é eternamente fragmentário. Você sempre é uma centelha espiritual do fogo divino, tá? Você nunca vai ser o fogo, mas como centelha espiritual, você tem esse fogo em proporções infinitesimais. Agora, quando a centelha volta pro fogo, né? Porque agora você está fora, quando você entra no fogo, então você vai incrementar esse fogo com mais energia do amor. Né? Quanto mais amor você tem com Deus, mais você incrementa a existência amorosa de Deus, e é isso que Deus quer. Tudo é amor. Então, Prabhupada fala, de maneira bem clara se diz Sanatanaha. Segundo a versão védica, o Senhor Supremo manifesta e apresenta inúmeras expansões, sendo que as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva e as expansões secundárias chamam-se entidades vivas. Essa palavra aqui, Sanatanaha, significa eterno. Então, Krishna fala no verso, você é Sanatana, eternamente. Não tem um tempo que você vai deixar de ser parte seu todo. Isso aí é a filosofia que vai te levar ao engano. Prabhupada, inclusive, ele veio aqui no mundo material, sob as ordens de Krishna, exatamente para combater esse tipo de pensamento, do impersonalismo. Tirar essa concepção errada do ser vivo que tinha essa intenção de se fundir em Deus. Tá? Existe essa possibilidade de se fundir em Deus, mas é uma ilusão também. Mesmo que você se funda na energia divina, porque essa não é a realidade última, você vai ter que sair dessa fusão e voltar de novo para esse mundo material, até você atingir essa posição de rendição ao todo, né, ao Senhor Krishna, como uma parte integrante dele nesse sentimento de amor espiritual. E aqui, né, Prabhupada está falando que Krishna ele se expande lá do mundo espiritual como várias formas, né, que se expandem dele, que são ele mesmo, mas ele mantém a forma original dele como Krishna. A forma original de todas as expansões, a causa, né, de todas as causas é Krishna, aquela forma, né, que a gente já sempre mostrou aqui. E aí ele se expande, ele cria, cada expansão dessa cria o seu mundo, o seu planeta espiritual, e também ele se expande aqui nesse chamado universo material, né,
a existência material que está dentro da existência espiritual. A diferença é que o mundo espiritual é a potência interna de Krishna, que constitui tudo aquilo que existe lá, e aqui no mundo material é a potência externa de Krishna, que constitui tudo o que é aqui. Então ele também entra dentro dessa existência material, entra em todos os universos, entra em todos os átomos, entra em todos os seres vivos, e aí vai fazendo esse trabalho, né, que a gente, né, eu sempre falo assim, pô, eu podia não existir, mas eu existo. Então, se Deus me deu uma existência e eu sou eterno, então eu tenho que me situar na posição correta daquilo que eu sou. E aí também, Krishna, ele se expande em nós. Ele se expande pessoalmente, em formas que são ele mesmo, no sentido que é ele mesmo, pessoalmente, e ele se expande em energias que se chamam Tatastha Shakti, que somos nós, que somos energias, partes dele, fragmentárias deles. Nós somos partes integrantes separadas, e as expansões dele, pessoais, são ele mesmo. É separada, mas não é. Compreende? Porque com a nossa intelecto não dá para explicar direito, mas a gente pode, né, tentar aqui adequar numa linguagem mais inteligível para as pessoas captarem o significado. Então você é diferente de uma expansão pessoal de Deus. Você é uma expansão energética que se chama Tatastha Shakti. Ok? A energia material parece que se chama Bahiranga Shakti. E a potência interna de Deus é Haladini Shakti. Ok? Tem outros nomes também que se dão. Então esse é o entendimento que a gente estava falando aqui, que é o metafísico. Então Sanatana, eterno, né? Como a gente tenta perceber essa aula com a linguagem através da mente, a gente começa a calcular, né, espaço-tempo, passado, presente e futuro, infinito, não finito. Mas essa realidade que eu estou falando aqui, você só vai perceber quando você estiver já vivendo no espírito, naquilo que você é. Então o Prabhupada está falando aqui, em outras palavras, o Vishnu Tattva, Tattva é a verdade dessa expansão chamada Vishnu. Vishnu quer dizer todo penetrante. Então a verdade da onipenetrância de Deus é que tudo que está, né? Porque se Deus não estiver presente em tudo, nada existe, nada pode ter um movimento vital consciente. Então essa expansão de Deus para, vamos dizer assim, fazer todos esses passatempos materiais e espirituais são chamados a expansão Vishnu. Por isso que fala que Vishnu está dentro do nosso coração. E nós estamos junto com Vishnu no nosso coração, na nossa eternidade feliz, mas no momento, né, infelizmente, estamos vivendo em ignorância nesse mundo material, que faz parte, essa ignorância é boa também, até que a gente um dia compreenda, né, recebendo a informação de uma pessoa que já está vivendo em Krishna, no espírito, nos dê essa informação, para que a gente aprenda como fazer esse exercício, esse sacrifício, essa prática de limpar esses campos, né, poluídos, programados, condicionados nessa existência material, principalmente agora em Kali Yuga, para que possamos nos libertar finalmente dessa mentalidade, né, da escuridão, da ignorância. Aí Krishna fala, pensa sempre em mim, canta meu santo nome. E aí você vai limpar a sua mente. Essa é a misericórdia de Deus. Se você canta o santo nome com muita reverência, com muita devoção, entendendo o que você está fazendo, porque você está cantando, porque você entendeu que você é um espírito, que você está meio contaminado aí, meio assim, totalmente. Você vai cantando e isso vai limpando. Por quê? Porque você tem o propósito. Eu quero me libertar dessa energia material. Eu quero atingir esse ápice de entendimento. Então aqui Prabhupada está explicando, né, que as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva. E as expansões secundárias, que somos nós,
chamam-se entidades vivas. Nós somos expansões das expansões. Deus está sempre se expandindo em forças vivas que comunguem com Ele o amor eterno. E essas entidades vivas podem começar o estágio de aprendizado dela, né, aqui nesse mundo material. Tudo é feito muito perfeitamente por Deus. Essa existência material tem um motivo para existir, né? Tem uma qualidade que é você despertar. É igual uma prisão. A prisão, ela não é feita para prender uma pessoa que é rebelde a Deus, ou a sociedade, né, que tem valores que prejudicam a ordem social. Ela é colocada numa prisão para ali receber, né, as instruções, os estudos, para dar dignidade àquele cidadão que está completamente perturbado e desfocado de uma ordem social, política, econômica, espiritual. E aí, quando ele sai da prisão, já com o entendimento completo dessas coisas, ele se torna também um cidadão cooperativo. E o serviço devocional é isso, você está cooperando com vários espíritos para propagar a consciência de Deus na humanidade, para que todos os espíritos que estejam aqui, né, nessas formas materiais, possam ter consciência de si mesmo, né, de Deus, da relação com Deus, e nesse trabalho todo mundo se qualifica para voltar para o mundo espiritual, porque não é para você ficar vivendo eternamente numa prisão. A prisão tem uma função de te ensinar como se libertar. E agora toda essa existência material aqui, principalmente o planeta Terra, é uma prisão. Tá? Então você está aqui, agora você tem que entender que eu não sou daqui. Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu sou de Vaikuntha Loka Dhamma. Isso é sensacional quando você entende isso. Te dá, né, um entusiasmo para você realmente sair dessa ilusão onde você vive sob o encanto, né, da energia ilusória e fica distraído 24 horas e não faz nada para o seu progresso espiritual, sabendo que a morte está chegando a qualquer momento, né? Você nunca sabe a hora que a morte vai chegar e você está preocupado ou distraído em tantas coisas do mundo material e está perdendo a sua percepção transcendental. Porque não é só saber, não é só você estar ouvindo aqui essa aula que é legal, que é incrível, ó, eu fiz minha parte espiritual, ouvi, mas não é só ouvir, você tem que praticar. Você tem que querer no seu coração estar com Deus. E esse querer, né, essa vontade, que se chama também Shraddha, fé, é o que vai fazer Deus se manifestar e trazer essa revelação ou autorrealização. Senão você só vai saber o conteúdo do Bhagavad Gita, vai cantar o santo nome, mas você não está colocando a sua energia nisso. Tá? Então você tem que atuar assim. Toda manifestação desse mundo material, no qual você cocria com Deus, você tem uma fé, você tem um poder de vontade para que aquilo se manifeste, que se torne real dentro do seu mundo, né, da mente, vamos dizer assim. Da mesma forma, na sua realidade espiritual, se você quiser que a divindade, os passatempos de Deus, o amor de Deus se manifeste em você, você tem que ter essa vontade forte, persistente, dia a dia. E aí a energia sua vai se acoplar com a energia suprema, que está aqui agora mesmo no seu coração, nessa forma expandida de Krishna, como o Senhor Vishnu, e você vai ter aquilo que é o que todo mundo tem que ter, a devoção pura por Deus. Se você fizer um sacrifício adequado nessa vida, você não vai ter que esperar tantas outras vidas para ir galgando degrau por degrau, né? Essa vida, quando você se rende mesmo a Krishna, é um elevador direto lá para Vaikuntha. O Senhor Krishna fala isso, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me. O tempo todo lembra que eu sou Deus, o tempo todo lembra que você é uma parte integrante fragmentária minha. Vincule-se com Deus através do amor.
e aí você vai receber o sucesso dessa forma humana de vida. É bem simples entender, só que as pessoas elas ficam esquecidas, elas esquecem e ficam distraídas com a energia da ilusão, né? Então, fique em Deus, confie em Deus, que Ele vai te retirar esse engano, essas forças sinistras que ficam aí perturbando as pessoas que estão mais interessadas na curtir, né, a vida material. Tá? Então, Krishna explica, né? Através de sua expansão pessoal, ele se manifesta sob várias formas, tais como o Senhor Rama, Nrsimhadeva, Vishnumurti e todas as deidades predominantes nos planetas Vaikunthas. Todos os planetas espirituais que estão circundando o planeta de Krishna têm como a personalidade em cada planeta uma expansão de Deus. Então você conhece algumas dessas expansões, né? São infinitas expansões, mas algumas você conhece melhor, que é Nrsimhadeva, é o Senhor Rama, aqui, como ele falou, Vishnumurti, enfim, várias formas de Vishnu, que tem gente que gosta de adorar a Deus mais reverencialmente. Então essas pessoas vão para esses planetas Vaikuntha. Agora, quem ama a Deus no sentido mais amigável, vamos dizer assim, espontâneo, de nível de igualdade, vai para Krishna Loka, que é o que Krishna quer, né? Krishna quer que você vá para Krishna Loka. Aí ele fala, as expansões separadas, as entidades vivas, são servos eternos. Tá? Nunca esqueça disso. Quando fala assim, quem sou eu? Ou então a pessoa pergunta, quem é você? Aí você imediatamente tem que falar, eu sou um servo eterno amoroso de Krishna. Aí você falou, né? Quem é você? Você veio da onde? Eu vim do mundo espiritual. Eu vim do amor de Deus. Eu sou a existência fragmentária, parte de Deus. Eu sou um servo eterno de Deus. Aí você está falando a linguagem perfeita do seu ser. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, as identidades individuais da divindade, estão sempre presentes, tá? Toda expansão de Deus é eterna também, não é que acaba, ela é sempre eterna. Essa coisa de tempo, de começar e terminar, é da mente, não é do espírito. O espírito não tem nada a ver com nascer, morrer, ir para lá e para cá, entendeu? O espírito ele vive sempre no aqui e agora, em comunhão com Deus. E você tem que fazer isso aqui nesse mundo material até o final, dessa forma que, enquanto isso, você desfruta da bem-aventurança da presença de Deus no seu coração, né? O reino de Deus no seu coração, e vive uma vida aqui nesse mundo, uma vida divertida, com bom humor, com paz interna, como um observador da energia ilusória sem se envolver com ela. Então, as identidades individuais da divindade estão sempre presentes. De modo semelhante, as expansões separadas, nós, têm suas identidades, tá? Então tem a identidade de Deus e tem a identidade da entidade viva. Deus é Deus, você é você. Mas você é Deus como parte. A gente repete para você captar bem o significado. Não pode nunca esquecer isso. Tá? Como partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo, as entidades vivas também possuem porções fragmentárias das qualidades dele. E uma delas é a independência. Todas as qualidades que Deus possui em qualidade infinita, você, como parte dele, possui em quantidade infinitesimal. E uma delas é essa independência, que você pode escolher estar com Deus ou estar com Maya, com a ilusão.
E Maia também é uma energia de Deus. Então você vai estar com Deus na ilusão. Ou você pode estar com Deus na realidade. Você tem essa independência. Esse é o único conceito de independência. O livre-arbítrio significa só isso na nossa existência. É escolher estar com Deus ou escolher estar com a ilusão, com Maia. Isso é o livre-arbítrio real que você tem. O resto é karma, as coisas vão acontecendo de acordo com a sua programação kármica. Tá? Então você só pode mudar a sua vida, o seu karma, se você se render a Deus. Se você não se render a Deus, você vai continuar meio que suscetível, né? Às coisas que você mesmo cultivou em vidas passadas. Você sempre vai ter que colher o que você semeou. Agora, se você semeia na sua vida, nessa vida aqui agora, a consciência de Krishna, então você transcende os modos da energia material, você transcende o karma e se libera. Mesmo que no seu corpo continue uma programação kármica, mas você não é esse corpo, mas esse corpo vai ter agora que... Né? Mas muitas coisas na sua vida vão ser suavizadas porque você está situado numa posição transcendental. Não é que você vai ser um devoto puro de Krishna, você não vai ter problema com seu corpo ou com esse mundo. Isso aí vai acontecer dentro de uma programação kármica, mas aí está sob a direção de Krishna. Então Deus ele vai te proteger, vai te trazer coisas favoráveis e vai dar aquela suavizada na sua cruz. Né? Você vai carregar a sua cruz, mas uma cruz mais leve. Isso que se chama aliviar o fardo, né? Tornar a carga mais leve. Tá? Mas quando você está situado numa vida transcendental, você não está assim, muito apegado ou sofrendo por certas coisas ou com desejo de gratificar a sua vida, de ter a sua vida agradável. Você não está ligando muito para isso, porque você sabe que isso aí tudo vai passar, vai acabar. Tudo é fase, é temporário. E a morte está ali do lado, batendo na sua porta. Então você fica cada vez mais com Krishna, e a bem-aventurança de estar vivendo em Deus é tão grande que qualquer prazer que venha desse mundo aqui é desgosto, né? É desgosto. Quando você experimenta o bom, a realidade, a ilusão, com qualquer máscara, com qualquer aparência que ela tenha para você, já não traz mais aquele prazer que as pessoas materialistas tanto almejam, né? Poder material, dinheiro, ambição, prazer material, nada, nada. Você está vendo que é Maia, que é ilusão, que está querendo te afastar da realidade divina. Então Krishna fala, tal grande alma que se rende a mim é muito rara, porque o poder de Maia é muito forte. Tá? Você pode receber toda essa informação que eu estou passando aqui, mas daqui a 30 minutos você já entrou no oceano de Maia de novo e já esqueceu a aula e não tem nenhum entusiasmo, nem pega, não canta uma japa, nada, porque é assim que funciona. Aí vai chegar numa encarnação que você vai ter que tomar a decisão de sair da prisão, né? Como é que é isso? Você está dentro de uma prisão e está gostando de ficar lá, né? Prisão, legal, todo um mundo para você viver aqui do lado de fora da prisão, mas você se acomodou. Aí você fala, não, eu quero que a prisão fique melhor. Deus podia ajudar aqui na prisão para esse mundo material ficar melhor. Eu gostaria que ele fosse assim, assim. O ideal seria uma vida que, com a religião X, tá? Entendeu? Você tem que acordar, tem que despertar aquilo que você sempre sempre vai ser eternamente, e viver nisso que você é e sair logo dessa prisão. E para você sair da prisão, você não precisa desencarnar. Você tem que ter a consciência divina. Tá? Então você só vai entender isso que eu estou falando aqui quando você se render a Deus e seguir a prática, limpar a sua mente. E também tem uma porção de seres superiores aí que vão te ajudar no processo. Você não está sozinho, né? Quando você vem para esse mundo material, existe uma hierarquia de luz que está cuidando de você. É um BBB, né? Você está sendo vigiado, né? Assistido por milhares de almas, esperando que você tome a atitude de realmente, né?
sair dessa enrascada ou dessa experiência que você aceitou passar. Então você saia daqui mais forte, entendendo, né? Igual Krishna fala, quando você volta para o mundo espiritual, você jamais quer mais voltar para esse mundo material, porque você entende o que é isso. A pessoa que tem bom senso, se ela entra na prisão e vê a situação lá dentro, e depois ela sai da prisão, ela não vai querer voltar mais para a prisão. Ela vai seguir as leis de Deus, a lei da sociedade perfeita, né? Dentro de um padrão espiritual. Então isso é um absurdo, né? A gente vive um absurdo, isso é um hospício aqui. Você está vivendo dentro do hospício e está querendo ser um louco melhor que o outro louco. Né? Já que tudo isso aqui é uma loucura. Se identificar com o corpo material é a maior das loucuras. Então, Prabhupada continua falando, toda entidade viva, como alma individual, tem uma individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência, já que essa independência é uma das características que Deus nos dá como sendo partes dele. Sendo que Deus, Krishna, ele tem a independência suprema. Deus é o supremo independente. E você tem uma independência porque você é parte do supremo independente. Mas você tem que saber usar a sua independência. Deus ele pode fazer o que ele quiser, ele é supremamente independente. A independência dele não depende de nada, de nenhum fator. Porque como Deus é absoluto, né? Se ele faz algo que você considera mal ou considera bom dentro do seu conceito relativo, como Krishna é absoluto, tudo é feito no padrão do amor. Quando Deus faz algo aparentemente negativo, é para o benefício completo de tudo. Tudo que Deus faz. Krishna, quando vem a esse mundo, ele criou uma guerra. Aí você vai, mas como Deus vem aqui, faz uma guerra, mata todo mundo? Mas quando Krishna age assim, né, cortando cabeças de demônios, ele está salvando esses demônios, ele está dando a possibilidade desses demônios não afundarem mais ainda. Além do que os demônios morrendo, vendo Krishna, eles vão para situações espirituais incríveis. Entende? Então tudo é misericórdia de Deus o tempo todo. E você tem que querer isso, tem que absorver essa energia. Tá? Todos os dias você tem que fazer por onde? Deus ele fala assim, eu estou aqui no seu coração, mas eu não vou fazer por você não. Não adianta ficar me pedindo coisa material, não, que isso aí você pede para semideus. Krishna fala assim, eu quero que você peça o amor, eu quero que você peça a consciência. Essa é a maior riqueza que um ser pode possuir nesse mundo. Então o que você está pedindo nesse mundo? O que você está querendo nesse mundo? Tá? Quer ser o chefe da prisão? Quer ter o poder supremo da prisão? Liderar os bandidos? Tá? Então você está semeando aí coisa perigosa na sua vida. Então você tem que ser um servo humilde de Deus. Humildade, você lembra? Chaitanya Mahaprabhu, terceiro verso Shikshastaka. Tem que ser mais humilde que uma grama. Mais humilde, ter tolerância, respeitar todo mundo. E segue a sua vida naquilo que você escolheu. Você não quer voltar para o mundo espiritual? Você não quer sair da prisão? Você não quer sair deixar de ficar se enganando que é esse corpo material? Então você tem que fazer por onde? Então é com você com você. E na hora que você age, Deus no seu coração vai agir também. Você tem que dar o primeiro passo. Mas tem que ser verdadeiro, não é coisa de religião, de filosofia, não. É algo espiritual. Tá? Aí a gente recebe essa independência de Deus, né, como parte. Aí Prabhupada fala, com o abuso dessa independência, ela se torna uma alma condicionada. Tá? Abusou da lei de Deus, você está condicionado. Você está preso. Não é assim na sociedade? Tem leis, né? Se você burla essa lei, se você acha que você é independente para violar a lei de Deus, então você está aqui agora nessa prisão, parabéns, agora vamos acordar, vamos seguir a lei de Deus. Então, se você se torna uma alma condicionada, e com o uso apropriado da independência, a entidade viva está sempre liberada. Tá? Então seja livre, você não quer ser livre? Use a sua vida conforme as leis divinas. Viva no amor a Deus.
Viva no amor ao próximo. Seja um expoente da mensagem divina nesse mundo. Viva nessa experiência do amor de Deus. Isso que é liberdade. Isso que é o uso correto da sua independência. Né? Independência ou morte? Né? Independência ou morte. Você está em cima do cavalo lá, independência ou morte. Se você usa a sua independência errada, é morte, é maia, é sansara. Se você grita a independência e realmente vai... Não, eu quero usar a minha independência, agora entendi, né? A única pessoa que pode agir conforme ela quiser, sem dar satisfação para ninguém, é Deus. Mas mesmo assim, Deus, quando ele vem nesse mundo aqui, no Bhagavad Gita, Krishna fala, porque eu faço as coisas conforme as leis que eu estipulo, é que todo mundo vai seguir o meu caminho. Porque se eu não seguisse as leis, diz Krishna no Gita, todo mundo estaria fadado aos planetas infernais. Então, mesmo Deus não viola as suas leis, apesar de ele ser independente dessas leis. Mas nós, como partes de Deus, temos que seguir a lei de Deus. E as leis de Deus são leis do amor divino. Quando você está sintonizado em amor com Deus, naturalmente você segue as leis dele por indução interna. Né? Por isso que o Mestre Cristo falou, a única lei que existe é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você está vivendo nessa dimensão amorosa, naturalmente todas as outras leis se seguem a esse padrão de amor supremo. Não tem complicação, não precisa ter uma constituição, mandamentos, tantas regras e regulações. Isso é do início da vida espiritual, mas depois, quando você está vivendo em Deus, naturalmente você se torna naturalmente um seguidor das leis de Deus, porque você está vibrando isso. Tá? Então, se você usa a independência errada, você fica condicionado. Se você usa a sua independência certa, você está liberado. Em qualquer dos casos, ela é eterna, uma qualidade própria do Senhor Supremo. Em seu estado liberado, ela está sempre livre desta condição material e presta serviço transcendental ao Senhor. É assim como você vai estar liberado. Mas em sua vida condicionada, a entidade viva é dominada pelos modos da natureza material, que é a base da ilusão. Né? Estudem lá no Bhagavad Gita, no capítulo 14, o que são esses modos da natureza material. E a entidade viva, esquece do serviço transcendental amoroso ao Senhor. E então, conforme diz esse verso, quando você esquece de Deus, está sob o domínio da ilusão, dos modos da natureza material, que são mão de ferro em cima da alma, você vai ter que lutar muito arduamente para sobreviver no mundo material. Que aí você acha que é o bam, que você não precisa de Deus, então você acha que você vai conquistar esse mundo, e aí quanto mais você tenta possuir o mundo, mais o mundo te possui. Essa é a realidade, você fica totalmente dependente daquilo que é superficial. E aí você sofre, naturalmente. Mas você está com Deus, não. Deus, você está co-criando com Deus um mundo de esplendor, de misericórdia. Então por que a pessoa fica lamentando, reclamando, só sendo negativa, só obtendo informação sinistra das trevas? E aí depois ela fica doente. Ela fica com perturbação psicológica, emocional. Então, por que a pessoa fica assim? Né? Por que você, de repente, está assim? Então, tem que sair dessa. Pô. Muda a frequência, sai desse encarnar, sai disso, sai disso, entra no reino de Deus. Busca o reino de Deus no seu coração, que depois tudo vai ser acrescentado para você. Esse é o segredo da vida tranquila. Você não quer uma vida tranquila nesse mundo? Então, vamos aposentar a Maia aí, né? Vamos aposentar a energia de Maia. Vamos ficar com Lakshmi, a energia da fortuna. Aí você vai ter muita sabedoria, muito amor, muita inteligência. Vai ter o dinheiro que Deus quiser te dar, tá?
que Deus vai estar controlando tudo isso. Você não está controlando nada, você só está escolhendo viver com Deus nesse mundo para evoluir espiritualmente, ou você está vivendo em Maia para ficar lutando com a energia material, sofrendo com o seu ego, esse ego aí, grandão seu aí, que quer ser melhor que todo mundo, que quer competir, que quer ganhar. O outro é o outro, é separado, não tem nada a ver comigo, né? Nós todos somos energias integradas com Deus e todo mundo tem que estar com Deus. Então, os seres superiores já estão vivendo nessa inteligência, né? Que existe uma fonte suprema, que todos nós somos partes de uma fonte. Existe o nós, não o eu, o ego. Então, temos que pensar isso, né? Então, nós estamos nesse estágio humano ainda animalizado, nessa escola terra. Temos que aprender, mas não só aprender, temos que praticar o aprendizado. E conhecereis a verdade para a verdade te libertar. Tem que conhecer a verdade, depois que você aprendeu o que é a verdade. Tá? Então, Prabhupada fala, todas as entidades vivas, não só os seres humanos, os gatos e os cachorros, até mesmo os grandes controladores do mundo material, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e até Vishnu, são partes integrantes do Senhor Supremo. Todas elas são manifestações eternas e não temporárias, né? Então, aqui está se referindo ao espírito. A entidade viva pode estar num mineral, num vegetal, num gato, num animal, lá no Senhor Brahma, no Senhor Shiva, né, e até mesmo o Senhor Vishnu, que é uma expansão de Deus. Tudo é eterno. Não importa em qual forma você esteja, você tem que ver desse jeito, né? Você tem que ver a eternidade que está por trás, que é a base da temporariedade. E a temporariedade, o tempo, ele só acontece dentro da eternidade por causa do seu instrumento mental. A mente é que cria essa separação, ou que cria uma divisão. Então aí a mente é a sua inimiga, quando você fica se deixando conduzir pela dualidade. Por isso que a gente tem, né, Deus fala no Bhagavad Gita que a gente tem que ser o senhor da mente. A mente tem que ser a nossa amiga. E ela vai ser sua amiga quando você conseguir perceber a ilusão como ela realmente é e perceber o espírito como ele sempre foi e sempre vai ser. Ok? A palavra karshati, lutando ou pelejando, é muito significativa nesse verso de Krishna, né, que está dando, né, um frescor para a gente entender essas coisas, né? Por que tudo aqui no mundo é difícil? Tudo é impossível. Ai, eu não consigo, eu sou tão insignificante nesse mundo. Nossa, mas o meu patrão vai me despedir porque eu sou muito ineficiente. Ah, mas Deus não me ajuda. Não, mas eu dependo daquele presidente, daquele governo. Não, mas tem que vir um extraterrestre, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Aí aquela árdua luta, aquela insegurança, aquele medo. Não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer comigo, né? É uma piada, isso é uma piada. Se você está situado nos pés de lótus de Krishna, você está fora de todas essas indagações assim, ridículas, né? De uma pessoa que está vivendo com uma máscara material. Então, o Prabhupada está falando que é muito significativa, né? Essas coisas, essas palavras, né? Lutando, estou pelejando, meu futuro. Oh, o meu passado foi assim, não quero repeti-lo. Então, a alma condicionada está presa, como se estivesse acorrentada por grilhões de ferro. Então, imagina essa cena. Você dentro de uma caverna escura, sem nenhuma luz, todo acorrentado, com grilhões pesados que estão machucando o seu corpo, você com fome, com sede, né? E ninguém é seu amigo, você se sentindo abandonado. Essa é a condição da existência material, quando você não está rendido a Deus, usando a sua independência de um jeito mesquinho, sem reconhecer quem é a divindade suprema, o amor de Deus. Imagina, a maravilha das maravilhas está situado dentro do seu coração agora mesmo. E você está totalmente relaxado, acomodado dentro dessa caverna, né? Tem gente que está gostando de estar ali, acorrentado,
né? Acha normal, né? Se tornou normal o padrão de sofrimento, de fracasso, de, de vazio, de falta, né? De você não ter as coisas. Você é um co-criador com Deus, você pode ter tudo, o que quiser. Você tem que criar uma vida perfeita nesse mundo, ser perfeito como é perfeito Deus que está aí no seu coração. É só interagir, toma uma atitude, reconhece a presença, o poder, a propriedade de Deus sobre tudo. Seja humilde. E aí você vai se tornar o Senhor do mundo, né? Porque Krishna, ele te deu todo o universo para você criar, aproveitar, se divertir. Mas aí você está sofrendo aqui nessas palavras que ele fala, você está lutando, você está pelejando, está se lamentando o tempo todo, está com medo, muito medo de tudo. Quer encontrar um Salvador, né? Tal Cristo vai voltar, Krishna vai voltar, Buda vai voltar. Não vai voltar ninguém. Você que tem que se voltar para si mesmo e acordar e despertar imediatamente. Você já é um Buda, já é um Cristo, certo? Você tem que exponenciar aquilo que esses seres vieram fazer aqui nesse mundo. Está tudo aí na mão, todo conhecimento, toda prática. O processo de cantar o santo nome de Deus é o processo mais simples, mais fácil. Você está rejeitando a misericórdia de Deus, a facilidade que Ele te deu. Então você está escolhendo sofrer, você está usando sua independência para sofrer. Tudo bem, pode continuar. Tem milhões de vidas à frente para você continuar sofrendo, como você já sofreu milhões de vidas passadas. E se você quer continuar nessa historinha aí, apesar de ouvir o conhecimento, é problema seu, certo? Então a alma condicionada está presa como se estivesse, né, em grilhões de ferro. O devoto puro, ele é forte, né? Ele já fala na lata, assim, ó, na cara. Você, rapaz, você está preso aí mesmo, né? A entidade viva está atada ao falso ego. E a mente é o agente principal a conduzi-la nessa existência material. Então, os grilhões de cada pessoa é o falso ego, porque o falso ego é que gera os modos da natureza material. E Krishna fala, você tem que transcender os 3 modos da natureza material e ir para Shuddha Sattva, o modo transcendental, o modo da bondade pura. E isso você tem que fazer agora na sua forma humana. Essa é a chave para você tirar a algema do falso ego, para você dissolver o falso ego. O ego, ele é real. Mas o ego que você é, o eu, né? Mas quando você se identifica com a sua mente, como Krishna Prabhupada está falando aqui, o seu ego, ele é refletido de uma forma pervertida naquilo que você não é. Isso é o falso ego, tá? Então você tem que viver no seu ego real. Então a mente é o agente principal a conduzir-la nessa existência material de uma forma aprisionante. Quando a mente está no modo da bondade, que é o modo a algema mais fraquinha, né, nesse mundo material, suas atividades são boas. Quando a mente está no modo da paixão, que é a algeminha mais apertada, suas atividades são penosas. E quando a mente está no modo da ignorância, que é aquela algema que está sangrando a sua mão, ela assume espécies de vidas inferiores. Então, isso é muito perigoso, né? Você está na forma humana, aqui Krishna está falando que você regride, se você estiver vivendo no modo da ignorância. Tá? Então vamos dar atenção aí para pelo menos ficar no modo da bondade, que é o modo onde você segue certas regras e regulações, onde você tem o conhecimento espiritual. Aí você vai começar a fazer atividades piedosas, pelo menos você vai colher coisas boas na outra vida, pelo menos isso. Entretanto, neste verso fica claro que a alma condicionada está coberta pelo corpo material, que possui mentes e sentidos. E quando ela se liberta, esta cobertura material perece, mas seu corpo espiritual se manifesta em sua capacidade individual. Então essas palavras aqui foram um resumo do que a gente está falando aqui, né? O tempo todo,
que quando você se liberta, a sua mente, né, o seu corpo, tudo aquilo que está te aprisionando, ele é dissolvido, ele é deixado eles falam assim, o tal, né, pelo fluir da energia material. Você deixa ele fluir. Está fluindo, já tem uma programação. Mas você se liberta disso e se situa onde? No seu corpo espiritual. O seu ego real, ele tem um corpo espiritual. Na plataforma absoluta, o ego não é diferente do corpo espiritual. O corpo espiritual é uma manifestação do seu eu real. Isso é eterno. Por isso que você tem um corpo espiritual que se relaciona com o corpo supremo absoluto de Deus lá no mundo espiritual. E esse corpo espiritual é o que você tem que atingir aqui nesse instrumento chamado forma humana. Tá? Então ele vai se manifestar em sua capacidade individual. Você, como um devoto puro, vai compreender o seu humor em relação a Deus, que você tem com Deus lá no mundo espiritual. Você tem um humor eterno de relação com Deus, né? Você pode atuar como um amigo, como um servo, como um sentimento de paternidade, maternidade, como um amante, como um servo, enfim, todas essas relações que a gente gerencia pervertidamente nesse mundo material existem num contexto eterno para cada alma em relação a Deus no mundo espiritual. E aí, com a prática espiritual, você vai dissolver essa mente, né, grosseira e corpo, e vai se situar nesse corpo espiritual, onde você aqui nesse mundo material vai estar fazendo passatempos incríveis em relação a Deus. Cada devoto puro tem uma movimentação particular nesse mundo, por isso que nenhum devoto puro é igual ao outro, cada um tem uma expressão do seu corpo espiritual. Aí cada um tem um humor específico, você não pode falar, aquele guru é diferente desse, é pior, aquele é mais agradável. Talvez aquele seja mais agradável para você, porque você também tem uma natureza tipo o humor dele. Mas você não pode falar isso, senão você está ofendendo um devoto puro. O devoto puro, ele é o que ele é, tá? Existe a seguinte informação no Madhyam Jinayana Smriti, onde é dito, aqui se declara que ao abandonar esta encarnação material e entrar no mundo espiritual, a entidade viva readquire seu corpo espiritual, no qual ela pode ver a suprema personalidade de Deus face a face. Aqui está a resposta. Quando que eu vou ver Deus? Face a face, diretamente. Quando que eu vou ver aquela forma de Krishna? Ou a forma da encarnação ou expansão de Deus que eu quiser ver? Quando você estiver no mundo espiritual, com o seu corpo espiritual. Aqui mesmo, nos passatempos do Bhagavatam, existe um fenômeno chamado Vispurti. Vispurti significa que você tem lapsos de vislumbre de Deus enquanto você está como um devoto puro, né? É igual Srila Prabhupada, ele estava cantando lá aquela música, Jayorada, Madhava, ele teve um lapso que ele viu o Vrindavana e ele entrou no êxtase. O corpo espiritual dele entrou em Vrindavana quando ele estava cantando essa música, mas aí depois ele retorna, né, a consciência aqui normal e volta a passar a frequência espiritual para as outras pessoas. Então é face a face, você vai ver Deus face a face, né? Incrível isso. Então agora você vê face a face Deus como? Você vai no templo, você vê as deidades de Deus, aí você está vendo Deus face a face. Você vai ver? Você não, mas um devoto puro vê. Então por isso que você vai no templo, começa como um neófito, né? Não precisa morar em templo, mas é a forma de ver. Depois você vai para um estágio mais purificado, até que você entra no estágio de amor a Deus, e nesse estágio você consegue ver Deus não só nas deidades, mas em tudo. No Santo Nome, no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, em tudo você vai ver a realidade de Deus face a face. E Krishna, e Prabhupada está falando aqui, se você quiser ver Krishna mesmo, assim, conviver com ele, então readquira o seu corpo espiritual e vá para o mundo espiritual que você vai, né, estar face a face com Krishna. Por exemplo, Krishna esteve aqui nesse planeta Terra, na terceira dimensão, há 5.000 anos atrás. Ele não mudou nada, Deus ele vem e é a mesma coisa sempre.
E as pessoas viram Krishna, mas ninguém sabia que Krishna era Deus, né? Nem Arjuna sabia que Krishna era Deus. Só foi saber lá na batalha de Kurukshetra, quando Krishna deu a misericórdia e se revelou para ele. Tá? Então Krishna ele vai se revelar para você, no seu coração. E aí você vai ficar super empolgado em readquirir logo o corpo espiritual, porque a sensação é Ananda, é bem-aventurança, quando você está evoluindo na consciência para Deus. Você sai dessa lamentação, desse sofrimento, dessa luta, dessa angústia desse mundo, desse controle sinistro sobre sua vida, porque aí você vai estar sendo um devoto de Deus, um servo eterno nesse mundo. Você vai estar agindo com a sua divindade, como uma centelha espiritual. Como agem, né? Certos seres superiores, mas muitos deles não são rendidos a Krishna, mas estão vivendo na centelha espiritual. Você tem que viver na centelha espiritual e rendido aos pés de lótus de Krishna, para adquirir essa performance individual de um corpo espiritual, porque a maioria dos seres aqui do universo, eles estão pensando em Deus em termos de luz, de fonte, de uma energia impessoal. Então tem que se render a Krishna como ele é, como essa pessoa suprema. Azulzinho, corpinho azulzinho, com a peninha de pavão, aquela roupa amarela, com a flauta, né? Tem que meditar nos passatempos dele. Aí você vai sendo íntimo de Deus. E você só pode voltar para o mundo espiritual quando você morrer, abandonar esse corpo na intimidade com Deus. E para isso há todo um trabalho da encarnação para você chegar a esse ponto. Por isso que a gente vem aqui, tenta falar o Bhagavad Gita, canta japa, estuda, lê, medita, tudo em Krishna o tempo todo. Tá? Então você vai poder ver Krishna face a face. Ela também pode ouvi-lo e falar com ele face a face, e pode compreender a personalidade suprema como ela é. Não só você vai ouvir diretamente Deus, falar com Deus, como você também vai compreender o que é Deus. Isso é tudo que a gente quer, compreender o divino. Compreender como ele é realmente, naquela forma absoluta. Tá? No Smriti também se compreende que nos planetas espirituais todos vivem em corpos que se assemelham ao da Suprema Personalidade de Deus. Quanto à estrutura corpórea, não há diferença entre as entidades vivas, que são partes integrantes, e as expansões Vishnu-Murti. Tá? Em outras palavras, quando liberada, a entidade viva recebe um corpo espiritual pela graça da Suprema Personalidade de Deus. Então, Krishna, ele olha tanto para as energias, entidades vivas que somos nós, como as suas expansões pessoais, de maneira igual. Porque tudo é energia dele. Uma é a energia pessoal dele expandida, e a outra é a energia que se expande de uma expansão, que somos nós. Uma é a energia plena, que são expansões, e nós somos energias fragmentárias. Somos centelhas espirituais. Tá? Então a centelha ela tem que voltar para o fogo divino. Então logo você entre dentro do fogo, nessa concepção de eterna parte, né, da individualidade espiritual, você vai estar conversando diretamente com o fogo supremo na forma absoluta de Krishna, ouvindo, falando com ele. Então Krishna é um amigo supremo, e você pode falar com ele também aqui dentro do seu coração. O que é a oração? Oração, né, ação de falar, de orar. Então você pode todos os dias fechar seus olhos e conversar com esse seu amigo supremo. Não fica pedindo coisa para Deus, não. Deus já sabe o que você precisa, o que você quer, já sabe do seu futuro, sua programação. Deus já sabe de tudo. Então não perde tempo pedindo coisa material para Deus. Quer pedir coisa material? Pede para semideus, pede para anjo, pede para quem você quiser. Com Deus simplesmente vive em gratidão. Canta o santo nome em gratidão. Não pensa que você vai ganhar alguma coisa com isso.
Simplesmente por estar vibrando em amor com Deus, você já está no máximo que um espírito pode obter. Quando você tiver essa consciência, você vai realmente estar purificado, tá? Não tem barganha, não tem interesse. Isso aí é coisa de falso ego, de ver Deus como algo superior, assim. Isso é coisa de falso ego. O espírito, ele é completamente um ser divino junto com Deus, entende que Deus ele é Deus e que ele está em Deus, que Deus está nele. É uma simbiose energética, amorosa, onde você vai manter eternamente a sua individualidade e vai ver Deus como um amigo, certo? Vai ver Deus como você em totalidade. Então esse é o mistério, né, da vida espiritual. Então você vai receber um corpo espiritual, se você continuar aqui nesse mundo material praticando a consciência de Krishna. Tá? Agora, se você quer ficar pensando que Deus é uma energia impessoal, uma luz, então você não vai ter corpo espiritual. Você vai se fundir numa existência que não tem nada a ver com a realidade eterna do espírito, conforme Krishna está falando aqui nesse verso. Vou repetir: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Não esqueça isso, para não cair nessa ilusão aí de muitos chamados gurus ou mestres te conduzindo para um conceito completamente primário da existência divina. Tá? Depois, terminando aqui, já está quase terminando, as palavras Mamaivamsha, partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo, são também muito significativas. A porção fragmentária do Senhor Supremo não é como uma peça material quebrada, é aquilo que a gente estava falando, né? Não é um pedacinho separado de Deus, tá? Não é uma parte material quebrada. Já aprendemos no 2º capítulo que o espírito não pode ser cortado em pedaços. Este fragmento não se sujeita a condições materiais. Você nunca tem ligação com essa energia material. O seu falso ego é que tem. Então você tem que cortar essa ligação. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita: prática constante e desapego da energia material, para você ascensionar a sua energia e se situar naquilo que você é. E aí o resto dos seus dias aqui nesse mundo material, você vai viver completamente consciente do que você é, viver no espírito, em comunhão com Deus. E aí tá tudo bem, é isso que você tem que fazer. Tá? O resto deixa que Deus vai ver como você vai estar na hora da morte, se você vai voltar para lá ou vai continuar aqui em algum serviço, em alguma missão, ou se você ainda não se qualificou totalmente para voltar para o mundo espiritual. Tá? Lembra que estamos em Kali Yuga, aqui a ilusão atua mais forte, mas se você estiver com Deus, então essa ilusão aí não tem nem chance de chegar perto de você. Né? Golias e Davi, né? O maior que seja o gigante, o pequeno Davi derruba esse Golias de Maia muito fácil, se ele estiver com Deus. Né? E aquela pedrinha que ele jogou lá no Golias é o santo nome de Deus. Se você está com essa pedrinha na mão do santo nome de Deus, aí já era para Maia. Mas você tem que estar com a intenção espiritual. Você tem que estar situado na consciência espiritual. Certo? Então o espírito não pode ser cortado em pedaços. Não se sujeita a condições materiais. Ele não é como a matéria, que pode ser cortada em pedaços e unida novamente. Esta concepção não se aplica aqui, porque se usa a palavra sanatana, eterna. A porção fragmentária é eterna. Também se afirma no início do 2º capítulo que a porção fragmentária do Senhor Supremo está presente em todo e qualquer corpo individual. Tá? Em qualquer forma, em qualquer corpo, é a presença dessa parte fragmentária que faz com que as coisas aconteçam, que se movimentem, né? que nós somos a força viva
junto, né, com Deus, que é a força viva suprema, que nos alimenta com essa vida, para que exerçamos aqui, nessa forma humana, o movimento de voltar para o mundo espiritual. E que tem uma embaixada do mundo espiritual em nosso coração, que se chama Reino de Deus, que é o Senhor Vishnu, a expansão de Krishna, e que se a gente medita no coração, né, em Vishnu, em Krishna, no santo nome, a gente está progredindo, está atingindo o ponto que Deus quer. Tá? Todo mundo vai se libertar um dia, pode ficar tranquilo. Só que ficar aqui nesse mundo, numa prisão, mais bilhões de anos, trilhões de anos, é horrível, porque se você já entendeu o que eu estou falando aqui, compreende? Se você tem o conhecimento, você tem o poder de se libertar, o poder da independência, do discernimento, de usar a sua vida de forma que você seja sempre um sucesso, que você tenha plenitude, né, completitude, não seja um vazio, um ambulante, um zumbi, um hipnotizado por um sistema do modo da ignorância e da paixão. Você sai fora disso tudo. Você se torna um herói, né, da sua própria vida, um conquistador da sua alma. Você cria o mundo que você quiser. Então, esta porção fragmentária, quando liberada do enredamento corpóreo, né, da prisão corpórea, atinge o céu espiritual e revive seu corpo espiritual original num planeta espiritual e passa a associar-se com o Senhor Supremo. Está aqui o resumo, né, rápido da vida de um espírito para ele sair da ilusão. Tá? Então você tem que se liberar da matéria, atingir o céu espiritual, que é exatamente essa consciência da comunhão com Deus amorosa, nas suas práticas espirituais, na sua purificação, e você vai reviver aquilo que você é. Tão logo você atinja o seu espírito, você vai reviver o corpo espiritual, que é a manifestação do seu espírito. Que com o corpo espiritual é o instrumento que você se relaciona com Deus face a face, lá no mundo espiritual Vaikuntha Loka, seja nos planetas Vaikunthas, ou seja diretamente em Krishna Loka, que é o planeta onde o próprio Deus habita, que é a criação do amor máximo dele, né, de Srimati Radharani e Balarama. Isso tudo é conhecimento já, né, para se meditar. Entretanto, compreende-se aqui que a entidade viva, sendo parte fragmentária do Senhor Supremo, é qualitativamente una com Ele. Nós somos unos com Deus qualitativamente. Nós temos a mesma energia que Deus tem, porque somos partes de Deus. Mas quantitativamente somos, né, não somos Deus. A unidade é de qualidade de natureza com Deus. Agora, essa unidade que o pessoal quer atingir e se tornar Deus e perder a identidade, isso aí é Maia, é a maior Maia. A maior armadilha de Maia é você achar que é Deus, nesse sentido quantitativo. Você é Deus no sentido qualitativo. A gente repete aqui bastante para que isso fique fixo, né, na mente de vocês, tá? Assim como as partes integrantes do ouro também são ouro, né? Os átomos que constituem o ouro são ouro igual ao ouro. Então, todas as glórias ao Bhagavad Gita. Uau, quase 1h30, mas essa aula valeu. Parte 2, né, do verso 7, falamos bastante aqui. Espero que vocês tenham captado essa necessidade urgente da alma de aproveitar, né, essa forma humana atual. Imagina, a forma humana te dá essa capacidade de você estar aqui ouvindo e compreender o que eu estou falando. Te dá a capacidade disciplinar de você conduzir a sua vida para aquilo que é a bem-aventurança eterna. Tudo que você está buscando aqui nesse mundo material, que é lixo, né, é superficial, é entretenimento do falso ego, tudo isso aqui só traz sofrimento, ansiedade.
É tudo uma máscara, né? Máscara em cima de máscara. E de repente você entra em contato com aquilo que você para de ser orgulhoso, rebelde, entende? Dentro dessa prisão que está te deixando todo limitado, né? Dentro da prisão tem muitas crenças limitadas, né? Modo da bondade, modo da paixão, modo da ignorância. Esses modos é que criam os nossos conceitos, as nossas ideologias, o nosso modo de ver as coisas, de interpretar, tudo está acontecendo por causa desses modos. De repente chega Krishna nesse mundo e te passa o conhecimento real do Bhagavad Gita, que é o modo de você ver transcendental a sua vida. E aí você começa todos os dias a ler o Bhagavad Gita até o final da sua existência. Todos os dias você vai cantar o santo nome. Todos os dias você vai meditar em algum passatempo de Deus, ou na forma de Deus, ou na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a forma de Krishna legal para ser adorada nessa Kali Yuga, né? Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio fazer um papel do devoto puro para nos ensinar diretamente. Imagina, Deus é muito bom, veio nos ensinar a ser um devoto, como é que um devoto puro se comporta nesse mundo material, e daí você, como um devoto puro, lendo o Chaitanya Charitamrita, que é a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você misticamente vai se associar com aquela energia daquela leitura, e a sua energia vai ficar cada vez mais apta a você se conduzir nesse mundo, nesse padrão de energia amorosa por Deus. Tudo aí revelado. Então vamos sair do nosso marasmo, vamos sair de cima do muro, vamos sair dessa brincadeira de você ficar aqui, nesse teatro material, vamos tirar essa máscara dessa personalidade, compreender tudo no sentimento aprazível, né? Agradável. O mundo material se torna um paraíso quando você está na consciência de Deus, né? Só as pessoas que estão em ignorância é que criam esse caos, esse inferno. Mas para o devoto está tudo bem. Ele está vivendo em seu interno, ele está vivendo em Deus. E ele vê esse movimento aí do mundo atual, o mundo do passado, o mundo do futuro, tudo isso aí faz parte de um contexto de uma prisão. E você, mesmo dentro da prisão, você está livre, você está liberto, porque você está vivendo em Deus, você não está vivendo em Maya. Você está usando a cada dia a sua independência, a sua inteligência, para escolher, né, se libertar completamente dessa existência material e ter o sucesso, né, real da vida. Ok? Então esse verso foi maravilhoso, 2 partes, dá para meditar bastante, ouça de novo essas palavras, compartilhe essa aula com pessoas que você acha que também estão com vontade de se espiritualizar, de conhecer realmente o que é o Espírito, quem é Deus, o que temos que fazer, e dá essa metafísica aqui que eu tentei falar na linguagem mais simples possível, né? Juntamente com os significados de um devoto puro, Srila Prabhupada, para que possamos, né, expandir essa maravilhosa percepção espiritual da vida e assim caminharmos em paz nesse mundo, porque quem está com Deus é a maioria, quem está com Deus é destemor completo, não está temendo morte, nada, já se desvinculou dessa falsidade material, ok? Então, um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!